この量の覇気を放出し続けるなんて命取りだ。覇気を安定させるにはどうやったらいい？やがった海賊狩りのゾロ。それでいい。 Ema é a espada mais poderosa já criada por Shimotsuki Kozaburo, e nem mesmo o próprio Zoro está conseguindo dominá-la. Porém, para conseguir tal feito, ele resolveu usar todo o seu poder, e dessa forma ele conseguiu mudar a sua aura de roxa para verde, assim se transformando no lendário Super Saiyajin conhecido como Broly. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, o que é que vocês acharam desse episódio 1060? Por que é que eu tô perguntando isso? Vamos lá, antes que vocês digam que eu sou crítico, a Toei nesse exato momento adaptou apenas 8 páginas do mangá. Foi o capítulo 1033. Só 8 páginas, o capítulo tinha em torno de 17, faltavam ser adaptadas 8 páginas. Eu achei que eles iriam adaptar essas 8 e iriam começar a adaptar o capítulo 1034, pelo menos algumas coisas. Mas isso não aconteceu. Esse é um ponto ruim, por mais que a Toei tenha trazido alguns pontos legais também, como algumas cenas extras. Ainda assim foram 12 minutos e meio, mais ou menos, de flashback repetitivo, que a gente já sabia, que a gente já conhecia. Não estou nem falando flashback de Shimotsuki Kozaburo, que era uma história do passado de Zoro que ainda não tinha sido revelada, mas com relação ao momento que tinha sido mostrado alguns embates de Zoro contra Kuina, até mesmo a morte de Kuina. E sim, Kuina morreu mesmo, para aqueles mais céticos que gostam de acreditar de que Kuina virou Mihawk. Não, Kuina morreu de verdade. Isso foi revelado mais uma vez, agora recentemente, no SBS 105 de Oda. Eu vou falar sobre ele aqui também, mas antes, deixa o seu likezão, se inscreve no canal, vamos tentar atingir a meta de 30 likes aqui, para poder fazer com que esse vídeo seja um pouco mais divulgado. Agora, chega de enrolação e lá vamos nós! O episódio 1060 começou dando continuidade à batalha de Zoro vs King, e eu achei bastante legal esse começo, pelo fato da Toei ter adicionado algumas cenas extras, alguns golpes a mais nesse confronto deles dois. Porém, ao decorrer do anime, começou a mostrar bastante flashback de Zoro, e era alguns flashbacks repetidos. É mostrado então um flashback em que Zoro estava com Momonosuke, no qual havia sido mencionado a palavra Tsunade. E Zoro se lembrava muito bem dessa palavra Tsunade, pelo fato dele ter escutado ela há muito tempo atrás em sua antiga vila. O interessante é que também é mostrado o momento em que Zoro estava conversando com Hitetsu, e Hitetsu tinha dito que tanto Ema quanto o Ado Ichimonji tinha sido criada pelo mesmo ferreiro. E só nesse exato momento é que Zoro se tocou que o Ado Ichimonji estava lá na mesma vila onde ele vivia, que se chamava Vila Shimotsuki, e que ela tinha sido criada provavelmente por alguém de lá. E aí ele se lembra de um velhote que tinha mencionado a respeito de algumas espadas que ele já tinha feito. E a partir daí começa a ter um flashback bastante interessante, mostrando esse velhote que se chama Shimotsuki Kozaburo. E aí começa também um flashback de Zoro enfrentando Kuina. E pra mim essa cena aí ficou bastante legal, porque a Toei não deixou um quadro estático, eles simplesmente adicionaram alguns golpes nessa luta de Zoro e Kuina. Eu achei que essa cena ficou bastante interessante, ver Zoro perdendo para Kuina e depois ele saindo do local e se encontrando com Shimotsuki Kozaburo, que lá em uma conversa com Zoro ele fala que as espadas também têm um desejo, têm uma intenção. Então galera, não sei se vocês repararam bem, fica muito claro que as espadas meio que têm vontade própria, pelo fato de Shimotsuki Kozaburo ter falado que as espadas escolhem os seus donos, que elas foram feitas para matar realmente, para mostrar o seu poder. Então fica muito claro que é que nem as Akumas no Mi, as Zoans, que elas têm uma vontade. Então Ema, ela tem um desejo, ela tem a vontade de querer sangue, de querer matar mesmo. Não tem esse negócio de, a espada foi feita para cortar laranja. Não, faca foi feita para cortar laranja. Espada foi feita para cortar pessoas. Então é basicamente isso.
o desejo de Ema faz com que Zoro não consiga ter força o suficiente para dominá-la, até porque ele está se segurando pelo medo de Ema acabar drenando todo o seu haki. Kozaburo, então, que tinha visto Zoro treinando com espadas de bambu, pega 2 espadas de lâminas cega e acaba entregando para Zoro treinar. Então, galera, a partir daqui eu queria trazer 2 pontos para vocês. Primeiro, eu não vou ficar repetindo a questão do flashback de Zoro, dele lutando com Kuina, da morte de Kuina, porque senão isso vai ficar cansativo pra gente. E segundo, eu queria mencionar a respeito desse SBS 105 de Oda, que explica se Zoro é um Roronoa ou se ele é um Shimotsuki. E eu vou falar isso aqui, não é spoiler, pelo seguinte: Oda não mencionou isso nem no mangá e nem no anime, ele só trouxe no SBS. Então, se vocês quiserem saber mais a respeito, vocês teriam que procurar o SBS 105. Porém, qual seria o grau de parentesco de Zoro com Kozaburo? Nem o próprio Oda mencionou isso direito no SBS, porque o que ele deixou claro foi o seguinte: ele disse que Shimotsuki Kozaburo saiu do país de Wano junto com a avó de Zoro, que era a irmã de Shimotsuki Ushimaru. Então, Oda não explicou se Kozaburo era irmão da avó de Zoro, se ele era primo da avó de Zoro. Eu acredito que pelo fato de Oda não ter mencionado que era irmão, provavelmente Kozaburo deve ser primo, pelo menos assim eu imagino. Então, Kozaburo deve ser um primo avô de Zoro, mais ou menos, já que ele era avô de Kuina. Então fica claro que Zoro também é um Shimotsuki. Porém, ele acabou herdando o nome Roronoa, porque a sua avó acabou se casando com um homem que tinha o nome de Roronoa Pinzoro. Mais pra frente, eles tiveram um filho que se chamava Roronoa Arashi, e depois Roronoa Arashi se casou com outra pessoa e teve um filho com o nome Roronoa Zoro, que é esse brabo aí de aura verde que a gente conhece muito bem. Então, galera, fica mais do que claro de que Zoro também é um Shimotsuki. A questão aí é que a avó dele acabou herdando o Roronoa do avô, e aí continuou esse legado, assim fazendo com que Zoro acabasse herdando o Roronoa e não o Shimotsuki. Voltando para o anime, podemos ver Momonosuke, que ainda está tentando parar a queda do castelo de Onigashima, porém ele não consegue criar as suas nuvens de chamas, mas ele percebe que ele consegue segurar as nuvens de chamas de Kaido e ele começa a tentar arrastar a ilha novamente. E há um grande problema aí. Por que desse desespero de Momonosuke? Pelo fato de, se Luffy acabar derrotando Kaido, as nuvens de chamas de Kaido vai acabar sumindo e a ilha vai acabar caindo. Então Momonosuke precisa com urgência aprender a criar as nuvens de chamas para evitar que a ilha de Onigashima acabe caindo do céu e pode muito bem cair no meio do mar, ou quem sabe até mesmo cair na capital das flores. Podemos ver então a continuação da batalha de Apu e X-Drake contra os agentes da CP0. Então, galera, essa foi uma cena adicionada pela Toei, ela não existe no mangá e eu achei bastante legal, porque vai explicar algumas coisas que vão acontecer mais pra frente e que não tinha sido explicado no mangá, e quem leu o mangá normalmente ficou meio perdido nessa parte, mas foi um ponto bastante legal que a Toei trouxe e que eu achei bastante interessante. Poderia até ter dado continuidade na batalha, ao invés de ter mostrado tanto flashback do passado de Zoro, porque depois disso aí começa um flashback de Zoro com Kuina, que levou mais de 3 minutos da última batalha dele contra Kuina, do momento que Kuina se matou e tudo mais. E mais uma vez eu queria deixar claro a respeito do SBS 65, que foi informado nele novamente que Kuina morreu em um trágico acidente. Então, galera, para vocês que têm a teoria da conspiração e acham que Kuina ainda está viva, no SBS mais uma vez é deixado claro que Kuina está morta. Ela não virou Mihawk em momento nenhum. E para finalizar o episódio, Zoro finalmente percebe que se ele ficar contendo a sua força na hora de usar os poderes de Ema, ele simplesmente não vai a lugar nenhum. E a partir daí, ele tenta começar a dominar o Haki do Rei. E eu achei essa cena bastante legal. Poderia ter ficado melhor,
pelo seguinte: alguns piratas figurantes ali tentam atacar Zoro e Zoro então consegue emitir o seu Haki do Rei no ar, assim fazendo com que os piratas começassem a desmaiar. Porém, eu senti falta de uma coisa, que é aquela espuma na boca dos personagens quando eles acabam ficando inconscientes. No mangá, por exemplo, colocou a espuma na boca dos piratas que estavam tentando atacar Zoro quando eles ficaram inconscientes por causa do Haki do Rei de Zoro. Porém, no anime não colocou e eu senti falta disso aí. Porém, King fala pra ele o seguinte: então, você quer se tornar um rei? E aí, vem mais um flashback. Esse daí eu achei até mais legalzinho, que é de Zoro e Luffy. E a partir daí, a cena volta para Zoro novamente e ele diz que sim, que ele fez uma promessa para o seu capitão e para a sua amiga. Assim acaba o episódio. Eu achei que a Toei iria adaptar um pouco do capítulo 1034, mostrando pelo menos a continuação da batalha de Sanji contra Queen. Porém, não tem como eu adivinhar que a Toei iria adaptar apenas 8 páginas desse capítulo 1033 somente para finalizá-lo. Então, foi mais um chutômetro, porque a Toei normalmente vem adaptando em torno de 12 páginas de um capítulo. Eu tive uma grande surpresa negativa nisso, por mais que o episódio tenha sido um pouco legal com essas cenas extras e com algumas cenas que tem algumas curiosidades que a gente pode resenhar aqui, porém, ainda assim só foram 8 páginas com mais de 12 minutos de flashback que a gente já conhece. Galera, espero que no próximo episódio venha algo mais legal na batalha de Sanji contra Queen. Como vocês já sabem, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.